Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje eu vou falar sobre algo interessante, que é a relação humana e a relação hierárquica, em como a gente substitui uma coisa pela outra e como você, para ser um chefe, um líder melhor, vai precisar de alguma forma substituir relações hierárquicas por relações humanas, ok? Eu assumi a liderança orgânica muito cedo. O que eu chamo de liderança orgânica? Aquela liderança que ela não tem cargo, né? Então, por exemplo, tem uma dupla de trabalho, tu e teu colega, vocês têm o mesmo nível hierárquico, né? Então, os dois são eletricistas, os dois são mecânicos, os dois são instrumentistas, os dois são operadores. E aí você assume um papel de conduzir o trabalho, de puxar à frente, etc., né? De liderar, de fato. E isso pra mim foi uma coisa sempre muito natural, porque eu sempre fui assim, né? Então, eu fazia isso na escola, fazia isso no Senai, fazia isso na escola técnica, fazia isso na minha convivência na comunidade, né, com os meus amigos. Então eu sempre tive esse ímpeto, né? Então para mim isso era uma coisa muito natural. Só que quando eu assumi o primeiro cargo de chefia, isso mudou drasticamente, porque aí tem duas coisas que acabam mudando. A primeira coisa é que agora, de fato, tu é responsável por fazer aquilo que tu fazia sem ter responsabilidade nenhuma. E isso muda bastante, né? Então agora, de fato, tem que liderar, tu é o responsável mesmo pelas consequências. Se tudo dá errado, etc., as pessoas estão esperando isso de ti, a empresa também está esperando isso de ti. Isso é a primeira coisa que muda, né? Então a tua condição enquanto líder muda. É um líder que é orgânico, não tem tanta responsabilidade, porque está tomando a iniciativa sozinho, né? E agora tu é o líder que tem muita responsabilidade, total responsabilidade, a empresa, né, tá pagando para ti fazer isso, beleza? E o segundo ponto é que agora, né, uma das mudanças drásticas também, é que agora os teus colegas já não acham que tu é, né, igual a eles. E de fato na empresa tu já não é mesmo, né? Porque vocês ocupam posições diferentes. E ocupando posições diferentes, as pessoas tendem a te olhar de uma forma diferente, a olhar essa marca, né, que é o teu cargo hierárquico na empresa. Então, olha, fulano agora é supervisor, né? E aí as pessoas tendem a desconfiar de você, por N motivos, porque tu pode demitir elas, tu pode promover elas, tu pode dar uma advertência, né? Tu pode chamar a atenção delas, então elas vão te ver mais como igual, né? Então, aquela liderança orgânica que era feita quase que naturalmente, etc., e muitas pessoas cediam, às vezes até por comodidade, né, porque elas não estavam a fim de puxar a frente, etc., né? Então aquela coisa que era natural, ela meio que deixa de ser natural. E aí tu começa a enfrentar, às vezes, um certo tipo de resistência, né? Não que tu não enfrentasse na liderança orgânica. Muita gente que acaba tendo alguma liderança orgânica vai enfrentar um monte de dificuldade, vai enfrentar muita resistência também. Mas agora, né, tu pode forçar essa resistência, porque tu tem o poder, então isso muda. Então naquele momento da liderança orgânica não tinha poder nenhum, né? Tava só ali no puro e simples jogo da amizade, persuasão e etc. E era isso. Agora não, agora tu tá no jogo do poder, tu tem o poder de impor algumas coisas às pessoas e elas sabem disso. Bom, o que a gente ganha com isso no primeiro momento? No primeiro momento a gente ganha um isolamento. Então, realmente não tem como continuar
como era antes. Não tem como. Se tu continua como era antes, tu é imaturo, né? Não tá maturado ainda, né? E nem as pessoas vão permitir muito que isso aconteça. Então, a primeira coisa que acontece quando a pessoa assume um cargo de chefia, ela começa a se isolar, né? As pessoas começam a isolar ela, porque a relação que tu tem com as pessoas, ela vai ficando hierárquica. Ela vai deixando de ser humana, ela vai ficando hierárquica, né? Ela vai deixando de ser aquela relação entre duas pessoas iguais, agora é uma relação entre chefe e colaborador. E isso, para mim, foi muito difícil. Por que isso foi muito difícil? Porque não era muito bem a coisa que eu queria. Porque não por eu ser novo, né? Eu comecei, sei lá, assumi um cargo de chefia, acho que com 25 anos. Não por ser novo, não tinha nada a ver com a idade, não era isso. Mas eu não gosto disso. Eu não gosto dessa questão das pessoas me tratarem diferente porque eu sou supervisor, coordenador, gerente, etc. Ou por elas se afastarem de mim de alguma forma por causa disso e etc. Mas só que assim, eu também fiz muita coisa por ter inexperiência, etc, etc, etc. Que no final das contas a gente acaba meio que se isolando e se afastando pelo teu jeito que tu tá lidando com as coisas. Então, como tu é meio inexperiente, tu passa pressão direto para as pessoas, né? Tu recebe uma pressão, sei lá, por produção, uma pressão por venda, uma pressão, seja qual for teu cargo, e tu não sabe lidar com isso, e tu acha que uma maneira de aliviar essa ansiedade, essa pressão que tu tá tomando é pressionar todo mundo. É tu começar a achar que aquele atraso de 5 minutos do cara vai acabar com a tua equipe. Tá entendendo? Aquele mais, o cara não quer ficar até mais tarde, ele tá contra ti. Tu começa a entrar nos negócios assim, cara, que é inexperiência, sei, é difícil, é complicado, mas que realmente começa a aumentar, né, esse distanciamento entre tu e as pessoas e reforçar cada vez essas ligações, essa relação hierárquica. Então, o que é uma relação hierárquica? Uma relação hierárquica é uma relação que ela é essencialmente não humana. Ela é uma relação de chefe com subordinado. É uma relação de supervisor com mecânico, supervisor com eletricista, supervisor com operador, né? E só. Então tudo é mediado através daquilo. Em nenhum momento tu consegue te conectar com a pessoa e conversar com ela de Bruno para André, de Bruno para Felipe. Todo momento tá ali girando em torno essa questão hierárquica e muitas vezes sendo reforçada pela pessoa que está acima na escala hierárquica. E isso é horrível, horrível. Pouca coisa deixa o ambiente mais pesado do que isso, né? Dessa imposição, seja lá qual for, constante, né? Dessa constante reafirmação da diferenciação hierárquica, que muitas vezes acontece porque o líder ele é inseguro, então ele fica reforçando isso continuamente, né? Por exemplo, história verídica, né? Um líder e um liderado, o liderado não aceitava, o líder não aceitava que o liderado conversasse com outros chefes. Não, vocês não devem conversar com o meu liderado, vocês têm que conversar comigo, eu que sou o chefe, etc. É uma questão de insegurança. Uma pessoa que age assim, ela não vai conseguir estabelecer conexão com ninguém, nunca, humana, nunca, dentro do ambiente de trabalho. Só vai ter uma relação de fato hierárquica mesmo, né? Que é uma relação, que eu já disse, essencialmente não humana. Então, e a dificuldade toda, que eu estava falando, né, retornando a esse ponto, é que você não consegue dividir o peso mesmo as pessoas querendo te ajudar. Então, talvez as pessoas não queiram, né, dar um pouquinho a mais, a te ajudar, né, ou, sei lá,
melhorar a entrega da qualidade do seu serviço por causa do supervisor. Mas daqui a pouco elas vão querer melhorar, entregar mais qualidade, se desenvolver por causa do Bruno. Porque elas têm uma ligação com o Bruno é uma pessoa confiável, fiel, né, quer o bem da equipe, etc. Não está pensando só nos resultados para a empresa, né, defende a sua equipe, etc. E é isso que eu acho que das coisas mais importantes da liderança, porque tu tem liderança em várias áreas da sociedade. Não existe só liderança em empresa, né? Liderança é uma coisa essencialmente humana. Então, até na realidade, falar em liderança na empresa é uma coisa relativamente nova, né? Já falava em liderança na guerra, etc. Empresa. Desculpa o barulho. Tô indo trabalhar, que é trabalho, né? Não podemos parar. Bom, nesse momento é 20 para 6 da manhã. Não, minto. É isso aí mesmo. E o bicho tá pegando. Que barulho bem chato isso aqui. E aí... Então tá, bom, foi difícil, foi complicado no começo da carreira. Eu não enxergava as coisas da maneira que eu tô falando aqui. Porque tem muita gente que acha que é promovido e o teu trabalho é fazer as pessoas trabalhar mais. Tu fica meio que perdido do resultado, né? E fica focado só nos meios. E esquece que dá para chegar no resultado de várias maneiras. Geralmente quem é promovido acha que tudo se consegue com mais trabalho, tudo se consegue com mais pressão nas pessoas e que todo o problema que acontece é culpa das pessoas. É um ledo engano, isso não existe, não é assim, não é verdade. A grande maioria dos problemas de uma empresa não é culpa das pessoas. É mais culpa da própria liderança, da própria estrutura, dos próprios recursos, ou intrínseco mesmo ao negócio, ao maquinário da empresa, àquela área industrial. N fatores que não são só culpa das pessoas. Na grande maioria das pessoas não tem culpa de nada. Mas quando a gente é inexperiente, está iniciando, né? E se tu não evolui como líder, tu continua pensando assim até o final da tua carreira. Eu conheço muitos chefes, muitos líderes, não são poucos, né, que pensam assim, que não mudaram, pensam assim há 10, 15, 20, 30 anos já. Acham que o trabalho deles é ficar pressionando as pessoas, sugando, e que isso vai melhorar independente do problema que ele estiver enfrentando. Isso não é verdade. Então, como que eu consegui mudar? Primeiro, eu tive consciência desse problema. Então nem eu, nem tu, nem ninguém consegue mudar um problema sem ter consciência dele. Então eu percebi esse problema, né? Que a minha relação com as pessoas, ela não estava sendo uma relação, porque às vezes quando tu está numa relação hierárquica, as pessoas não estão sendo completamente sinceras contigo. Ou elas vão falar coisa para te agradar, ou elas não vão te contar algumas coisas que elas deveriam te contar, né? Mas elas não vão te falar porque tu é o chefe, não vai chegar até em ti. Ou elas vão aumentar muito algumas coisas para tentar te impressionar. Então fica uma comunicação que ela não é muito sincera, né? Fica uma comunicação que ela não é muito sincera. E vice-versa, né? Então a primeira coisa é tomar consciência de que isso existe, né? E eu tomei consciência de que isso existe não porque alguém me contou, que nem eu tô contando para vocês agora. Eu aprendi sozinho, né? Fazendo um contraste geralmente com as coisas que eu vou aprendendo nas leituras que eu faço, né? E na observação da realidade, né? Então, meu Deus, tá frio aqui, tá?
Então esse é o primeiro ponto, é tomar consciência, né? O segundo ponto, que eu acho que é o segredo, né, é confiança. Então a confiança é uma via de mão dupla. Eu preciso confiar nas pessoas e as pessoas precisam confiar em mim. A relação de confiança, ela tem que ser mútua, ela sempre vai ser mútua, né? Raramente tu vai ter uma pessoa que confia na outra e outra que não confia na outra, né? Pode acontecer. Mas eu acho que o caminho que me levou à condição que eu tenho hoje na relação com a minha equipe é essa confiança. Então, as pessoas confiarem em mim, saber que eu faço o que eu falo, né? Saber que pode contar comigo, né? E eu saber que eu posso contar com elas. Eu saber que elas fazem o que elas falam que vão fazer, o que a gente combinou, etc. Então essa confiança, ela sedimenta a relação, né? As boas relações, né? Confiança sedimenta as boas relações. Então isso é uma coisa extremamente importante. Eu não posso, como líder, para ter confiança da minha equipe, ficar fazendo coisa, falar uma coisa e fazer outra, ou ter alguns comportamentos assim que elas não entendem, ou não dialogar com as pessoas, não explicar as coisas para elas, né? E nem muitas pessoas ainda falam para as pessoas da sua equipe que faz porque eu tô te mandando, faz porque tu não é pago para pensar, tu é pago para fazer, não sei o que. Isso é um retrocesso, é uma mentalidade retrógrada, né? Retrógrada. Isso é uma mentalidade retrógrada. Vocês têm uma mentalidade retrógrada? Isso é uma mentalidade retrógrada, isso é um pensamento arcaico, isso é uma falta de educação. Na realidade, eu quero que todo mundo que trabalha comigo pense muito, pense mais do que faça. Para não fazer errado. Incentivar as pessoas a pensar uma coisa muito boa. Então o segundo é isso, estabelecer relações de confiança. O terceiro ponto é querer que as pessoas melhorem. Então, eu quero que as pessoas melhorem, eu realmente quero isso. Mas assim, vocês não têm ideia de quanto eu quero que as pessoas melhorem. Independente das pessoas que eu estou lidando, porque eu quero que eu melhore, né? Então eu faço. Então esse negócio da constante evolução que tem no Clube da Manutenção não é sacanagem, é real mesmo. A gente quer melhorar, eu quero melhorar. Então eu estou constantemente estudando, me desenvolvendo, aprendendo para estar constantemente em evolução e para estar melhorando sempre, né? Então eu quero que as pessoas melhorem também. Eu não quero que elas fiquem paradas. Porque na relação hierárquica, né, pura, que tu quer que as pessoas melhorem? Tu não quer que as pessoas melhorem. Porque o cara que tem relação hierárquica, ele não quer que ninguém melhore, porque senão vai tirar o cargo dele. E aí por isso que ele é inseguro. Então, eu não estou preocupado com isso, porque ao passo que as pessoas estão melhorando, eu também estou melhorando. E se eu perder meu cargo, eu não vou perder porque eu vou crescer, elas vão assumir meu cargo, ou elas vão crescer mais que eu, e tá tudo ótimo, perfeito, até melhor, né? Cumprir meu objetivo. Então, como eu quero que as pessoas melhorem, né? Sendo uma condição, esse terceiro ponto, querer que as pessoas melhorem, não tem sentido tu agir como um bloqueador, um limitador, né? Então, essa intenção, quando as pessoas percebem que tu quer o bem delas, que tu quer que elas melhorem, seja estudando, né, seja sendo promovidas, seja se desenvolvendo, seja melhorando na relação humana, né, na comunicação, ali no convívio, etc., né, na educação até, por que não, né, no tratamento de um com o outro das pessoas, seja, não importa, mas quando as pessoas percebem que tu quer que elas melhorem, elas tendem a confiar mais em você e tendem a ter uma relação com você mais humana. As pessoas tendem a desconfiar e não ter uma relação humana e mais hierárquica quando ela percebe que tu só quer extrair dela a mais-valia, né? Tu só quer sugar a pessoa, né? Só que é isso aí. Elas tendem a não conseguir estabelecer esse tipo de relação, não permitir que isso aconteça, ficam desconfiadas de você. Então,
Querer que as pessoas melhorem é um ponto importante. Quarto ponto, ser humano. Tu tem que ser humano, tu tem que melhorar como ser humano, tem que ser muito educado, tu tem que olhar as pessoas como pessoas, não como ativos. Tu tem que enxergar o Rodrigo por trás do mecânico. Tu tem que enxergar o Paulo por trás do eletricista. Tu tem que conseguir enxergar esse cara. Tu tem que olhar as pessoas como pessoas e não só por aquilo que elas podem fazer para a empresa, fazer para a equipe. Então tu tem que ter um olhar humano, senão tu não vai conseguir fazer isso que eu tô falando, né? Tu tem que ter esse olhar humano, cara, isso é difícil, cara, porque o mundo inteiro é como se fosse um estereótipo gigante, né? É complicado, cara. Isso é complicado, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? Tu pode ter uma relação de casamento com a tua esposa, com o teu marido, sem nunca enxergar o ser humano ali. Tu pressupor que existem obrigações do esposo, obrigações do marido no mundo, né? E tu nunca conseguir perceber as necessidades reais daquela pessoa que tu casou, quem ela é e etc. Então tu acaba tendo uma relação, né, com aquela posição que a pessoa está ocupando naquele momento, né? Posição definida pela sociedade, e tu não consegue te conectar com a pessoa. Então isso é muito real, cara. Isso é complicado, não é fácil, entendeu? Não é fácil. Então o quarto ponto é esse. Olha aí o cara na contramão. Só olha que beleza. É impressionante isso. O quinto ponto é tu ter uma comunicação não violenta. A tua comunicação, ela não pode agredir as pessoas. Porque tu pode ter todas as intenções do mundo, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas as pessoas nos julgam pelas nossas ações, e comunicar é uma ação, não pelas nossas intenções. Eu tenho uma boa vontade, né? Eu tenho uma intenção, mas aí na hora de falar, tu fala de maneira grossa, né? Com uma comunicação não verbal meio violenta, assim, etc. E meia ríspida. Cara, as pessoas vão ter uma percepção de ti bem diferente da que tu tá querendo passar. Então isso é uma coisa também que eu demorei bastante tempo para aprender, e vou te dizer que não aprendi totalmente ainda. Então ter uma comunicação não violenta é extremamente necessário, uma verbal, uma não verbal. E, por favor, leiam o livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Leiam esse livro. E aí quando vocês terminarem de ler o livro, vocês vão me agradecer. Mas aí tu tem que ler o livro, porque se tu não ler o livro, tu não vai conseguir evoluir nisso e nem entender por que esse livro é tão importante. Um dos livros mais importantes que eu li na minha vida é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Acreditem em mim, me deem esse voto de confiança e leiam esse livro. Legal? Legal. Bom, então é o quinto já, né? Ter uma comunicação não violenta. Legal, tá. Bom, pode ser que tenha mais, mas eu agora não me lembro. Até não sei. Tá gravando? Tá gravando. Já estamos em 23 minutos, né? Então vamos lá. Tá, mas aí, o que eu vou colocar no lugar disso? No lugar disso a gente coloca relações humanas. As relações humanas são relações de confiança, né? Mútua, onde eu ajo mais humanamente possível, mas eu tenho que tentar ser o mais o Bruno possível do que o supervisor da empresa tal. Eu tenho que ser o mais humano possível. E isso vai permitir que as pessoas também sejam mais humanas possíveis, né? E tudo isso sedimentado por relações de confiança. Então a gente precisa substituir relações hierárquicas por relações de confiança. Então a pessoa não faz porque eu estou mandando, ela faz porque ela entende, né? Desculpa, eu preciso substituir relações hierárquicas por relações humanas.
né? E eu preciso substituir a relação de comando por relações de confiança. Então, ao invés da pessoa fazer aquilo porque eu estou mandando, ela faz porque ela entende que ela é responsável por aquilo e que eu confio nela. E ela faz porque eu confio que ela vai fazer. Ela faz porque eu estou mandando. E porque a minha confiança é importante para ela. Entendam isso. A minha confiança é importante para ela, a confiança dela em mim é importante para mim. Então eu não quero decepcionar a minha equipe. E a minha equipe não quer me decepcionar. Se tu conseguir isso, tu venceu como líder. A grande maioria não consegue isso e não vai conseguir nunca. Porque não é uma pessoa confiável. E não é porque não é que a pessoa em si ela não seja confiável, é que o jogo de poder dentro da empresa às vezes acaba fazendo ela fazer coisas que tornam ela não confiável. Ela cede. Ela cede ao jogo político quando não precisava. Ela pensa só nos interesses da empresa e não pensa nos interesses das pessoas que estão na empresa, né? Só nos interesses comerciais, né? Ou do negócio. E não está nem aí para a empresa, etc. Então isso acontece porque as pessoas têm uma visão de nós contra eles que não deveriam ter. Quando eu fui promovido a primeira vez, isso lá em 2015, 2014, o meu antigo gerente falou para mim assim, exatamente assim: precisa que tu mude isso, mude aquilo, porque agora tu passou pro lado da empresa. Agora tu defende os interesses da empresa. Exatamente assim. Eu entendi o que ele quis dizer. E eu acho que o cara tem que mudar algumas coisas mesmo. Mas que eu mudei de lado, se tem lado, não tem lado, cara. Agora eu entendo que não tem lado. Não tem lado de nada. Não tem lado nenhum. Todo mundo que tá ali é chão de fábrica, tá ali pra levar ferro. Não tem esse negócio de lado aí, lado da empresa, lá não sei o quê. Não, eu não consigo enxergar as coisas mais assim. Esse nós contra eles aí te impede de estabelecer relações humanas. Tu não consegue. E aí isso aumenta o teu isolamento. Então, além de seguir esses passos, né? Hoje eu verdadeiramente consigo conversar com as pessoas humanamente. Quando eu converso com o meu encarregado, eu converso o Bruno com o Everton, o Bruno com o Maurício, o Bruno com o Patrick, não é o supervisor com o encarregado. Quando eu converso com o mecânico, eu converso o Bruno com o André, o Bruno com o Jorge, o Bruno com... Não é o supervisor com o mecânico, com o eletricista, não é que fica aquela coisa ali que fica dando, aquela desconfiança, aquele negócio, né? Não, pô, sim senhor, não senhor, não. Não, cara, vai ser um saco. E nem por isso eu perdi respeito, muito pelo contrário, ganhei muito mais. Sou muito mais respeitado, porque eu não sou respeitado porque eu sou supervisor, eu sou respeitado porque eu sou o Bruno. Entendam isso. Eu não sou respeitado porque eu sou supervisor. Eu não quero que as pessoas respeitem o meu cargo. Eu quero que as pessoas me respeitem. Porque se elas me respeitar, elas vão me respeitar independente do cargo que eu tiver. Então, se eu sair dessa empresa e ir para outra e elas cruzarem na rua, elas ainda vão me cumprimentar, elas ainda vão falar comigo, elas ainda vão me respeitar. Porque eu não fui um supervisor para ela, eu fui, além do supervisor, uma pessoa, um ser humano, o Bruno. Então aqui, pessoal, é importante você aprender a reforçar a sua individualidade, a destacar a sua identidade, a não tentar, né? Sei que é difícil isso, mas não tentar entrar no molde da hierarquia. Né? Tem que ter inúmeros comportamentos mais responsáveis do que uma pessoa que não tem nenhuma cargo hierárquico, né? Com uma hierarquia um pouco maior, isso é verdade. Mas de maneira nenhuma isso vai te impedir de agir humanamente, de ser um ser humano. De maneira nenhuma isso vai... isso deve, né, contribuir para te livrar da tua identidade. Mas o mais importante do ser humano é a identidade dele, quem ele é. Né? Então a gente tem que ser o mais singular possível, o mais humano possível,
né? E o mais nós possíveis. Tem que ser mais nós. Então eu tenho que ser o mais eu que eu consegui ser. Legal? Então espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se gostaram, curtam, compartilhem e me ajudem em 2025 a ganhar mais seguidores. Eu estou pedindo, esse ano eu vou pedir, todo podcast eu vou pedir like, o joinha, e vou pedir para compartilhar. Vou pedir, porque eu nunca pedi, mas agora eu vou pedir, porque esse canal tem que crescer. Então, me ajuda, compartilha, curta e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.